As descobertas arqueológicas mais expressivas no que diz respeito à Bíblia ocorreram na Era Moderna, ou seja, nos últimos 3 séculos. Além de lugares que foram escavados e artefatos que foram desenterrados, muitos manuscritos bíblicos também foram descobertos pela arqueologia nesse meio tempo. O maior achado arqueológico do século XX é a descoberta dos assim chamados rolos do Mar Morto, pergaminhos do Mar Morto ou então documentos de Qurã, como são conhecidos ao redor do planeta. Esses documentos preciosos foram sendo encontrados ao longo de quase uma década na região conhecida como Deserto da Judéia, nas imediações do Mar Morto, em Israel. E com o tempo, tem revelado conceitos completamente novos para pesquisadores de diversas áreas da ciência. Pode ser difícil para você entender o motivo que fazem folhas de papiro antigas serem consideradas itens tão preciosos. E por esse motivo, e para que tudo fique bem esclarecido, é necessário que você assista esse vídeo até o final. Os manuscritos do Mar Morto são conhecidos como a maior descoberta de inscrições desse tipo dos tempos modernos. Eles foram descobertos entre 1947 e 1956 em 11 cavernas ao longo da costa noroeste do Mar Morto. Esta é uma região árida, cerca de 20 quilômetros a leste de Jerusalém e aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar. Os manuscritos do Mar Morto são compostos dos restos de aproximadamente 870 rolos distintos, representados por dezenas de milhares de fragmentos. Os textos são mais comumente feitos de pele de animais, mas também de papiro e alguns de cobre. São escritos com uma tinta à base de carbono, da direita para a esquerda, sem usar nenhuma pontuação, exceto por recuo ocasional de parágrafo. Esses títulos recebidos pelos manuscritos do Mar Morto não são exagero nenhum. Os famosos manuscritos da Bíblia hebraica são de fato a mais importante descoberta que a arqueologia fez em todo o século XX. Sua importância desafia qualquer descrição. Tudo começou há mais ou menos 70 anos, um pouco antes do renascimento do Estado de Israel, quando a região da Judéia estava sob o governo britânico depois de 4 séculos prolongados de domínio turco-otomano sobre a região. Conforme os relatos divulgados, os primeiros manuscritos do Mar Morto foram achados completamente por acaso numa caverna, nas encostas rochosas do deserto da Judéia, por 2 pastores beduínos que procuravam uma cabra que havia se perdido do resto do rebanho. Foi assim que na região desértica ao norte do Mar Morto foram encontrados jarros com manuscritos de diversos livros sagrados de uma comunidade de judeus que se denominavam Yahar, e muitos entenderam serem os mesmos essênios mencionados em outras fontes antigas. De acordo com as inscrições, os Yahads eram uma comunidade que havia rompido com o Templo de Jerusalém muitos séculos atrás e que vivia em purificação no deserto, preparando-se para o tempo do fim, para a luta final contra os ímpios, algo assim. A princípio, foram encontrados alguns pergaminhos numa primeira caverna. Muitos outros manuscritos foram achados em diversas outras cavernas. Todo o material descoberto, incluindo outros artefatos, foi datado desde o século 3 a.C. até o ano 68 d.C. e mais tarde recebeu o nome de Manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto podem ser divididos em 2 categorias: bíblicos e não bíblicos. Fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento foram descobertos, exceto o livro de Ester. Agora, identificados entre os pergaminhos, são 19 fragmentos de Isaías, 25 fragmentos de Deuteronômio e 30 dos Salmos. O pergaminho praticamente intacto do livro de Isaías, inclusive que contém algumas das profecias messiânicas mais dramáticas, é 1000 anos mais velho do que qualquer cópia anteriormente conhecida de Isaías. Além dos manuscritos bíblicos, há comentários sobre o cânone hebraico, paráfrases que se expandem no Torá, normas e regulamentos comunitários que, em sua maioria, são escritos em hebraico e aramaico, com alguns em grego.
Com base em estudos e observações detalhistas, os pergaminhos do Mar Morto parecem ser a biblioteca de uma seita judaica como os essênios que já citamos, sendo considerados os mais prováveis de tê-los organizados. Isso porque, perto do local de descobrimento, estão as antigas cavernas e ruínas de Qumran, uma aldeia escavada no início de 1950 e que mostra ligações com os essênios e com pergaminhos encontrados. Os essênios eram escribas judeus estritamente observadores que apresentavam ser de pensamento messiânico e apocalíptico. A biblioteca descoberta parece ter sido escondida em cavernas por volta da primeira revolta judaica, que ocorreu entre os anos 66 e 70 d.C., quando o exército romano avançou contra os judeus, sendo mantidas lá por mais tempo do que era previsto. Agora, depois de várias décadas intrigando arqueólogos, um dos últimos fragmentos de um dos manuscritos do Mar Morto, que ainda não havia sido decodificado, foi finalmente decifrado. A conquista é de um grupo de pesquisadores da Universidade de Haifa, em Israel. Eles estudaram o documento ao longo de um ano para recompor e decifrar seus 60 pequenos fragmentos, alguns que mediam menos de 1 centímetro e que estavam escritos em um código secreto. As análises do documento misterioso revelaram algumas tradições de uma antiga seita judaica, bem como a edição do documento por um segundo escriba que decidiu corrigir os erros do primeiro autor do texto. O pergaminho foi escrito em códigos, mas, na verdade, o conteúdo dele é bem simples e conhecido. Não havia razão para estar em uma linguagem secreta, explicou um dos pesquisadores da Universidade de Haifa. Essa prática em ocultar informações simples com códigos é verificável em outros povos fora de Israel que criptografavam conhecimentos universais, completou durante artigo para uma revista científica. Ao optar por escrever com um linguajar secreto, o autor queria mostrar que estava familiarizado com o código. Porém, essa não era bem a realidade. O documento estava cheio de erros e, consequentemente, foram as edições feitas por um segundo escritor que possibilitaram a descoberta do conteúdo do pergaminho. O significado das descobertas é muito relevante para o estudo da Bíblia de uma forma geral. Afinal, antes da descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, a mais antiga cópia da Bíblia hebraica, também conhecida como Antigo Testamento, era o texto de Ben Asher, arquivado em São Petersburgo e datado do ano 1008. Esse é o texto massorético padrão, base da Bíblia hebraica de Kittel e de Stuttgartensia, conhecidas por ser a inspiração de todas as versões da Bíblia hoje conhecidas. Portanto, os manuscritos bíblicos encontrados agora nessas novas pesquisas são pelo menos 1000 anos mais antigos do que o texto masotérico tradicional que tínhamos à disposição. É muito difícil preservar textos antigos por tanto tempo. Os estudiosos da crítica textual sabem bem disso. Não se pode esquecer, e o comum é esperar manuscritos corrompidos. Todavia, ficou claro que o número de manuscritos muito próximos ao texto masotérico é surpreendente e revela uma preservação de textos sem precedentes na história. Deve também ser ressaltado que essas descobertas revelam o zelo e cuidado meticuloso dos escribas judeus para com os manuscritos bíblicos. Isso explica por que o texto foi tão bem preservado. É também impressionante saber que esses textos ficaram guardados por 2000 anos sem que fossem destruídos, principalmente se lembrarmos que se localizam numa região disputada e muito marcada por conflitos históricos. Atualmente, existem exposições dos manuscritos do Mar Morto em todo o mundo, principalmente em locais próximos a Israel, onde originalmente foram descobertos, pouco a pouco, como vimos. Descobertas arqueológicas como as dos manuscritos do Mar Morto continuam a fornecer novos dados aos tradutores e intérpretes da Bíblia. Elas têm ajudado a resolver várias questões a respeito de palavras e termos hebraicos e gregos cujo sentido não era totalmente claro. Antes disso, os tradutores se baseavam em manuscritos mais recentes, ou seja, em cópias produzidas em datas mais distantes da origem dos textos bíblicos, o que poderia prejudicar a autenticidade dessas traduções. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim.